graças pela invitação. Me perdoem, mas não falo espanhol. Vou falar um pouco de português, um pouco de portunhol. Então, a gente vai falar um pouco sobre o Versus, e esse é um grande momento, é um momento talvez muito especial na Argentina, com a entrada desse sistema robótico novo, que no Brasil já tem há 2 anos e meio, e já temos no Uruguai também e no Paraguai. Então esses são meus conflitos de interesse. Esse é um robô, é um sistema robótico extremamente novo. A empresa que produz o robô, a CMR, ela tem somente 10 anos. Ela começou há exatos 10 anos, em janeiro de 2014, e hoje já tem mais de 24 mil cirurgias realizadas ao redor do mundo, considerando que as primeiras cirurgias foram feitas há pouco mais de 5 anos. Esse é o cenário mundial. O Versus já está em 32 países, mais de 170 plataformas ao redor do mundo. Na América Latina temos 12 plataformas instaladas, no Brasil 8 plataformas instaladas. Cirurgias, mais de 24 mil cirurgias ao redor do mundo. Na América Latina, esse dado é de 2 meses atrás, mas há 2 meses atrás tínhamos 1.300, sendo no Brasil 1.200 e no nosso hospital 520 cirurgias hoje. E não tem como a gente não fazer um paralelo, um comparativo. Vocês me entendem? Falo mais despacito, tá bem? Não tem como a gente não fazer um paralelo comparativo com o robô que teve no mercado durante quase 30 anos. Ele é o gold standard e vai ser por algum tempo. E talvez daqui a 5, 7, 8 anos a gente não vá mais discutir isso, porque inúmeras plataformas vão estar no mercado. Mas hoje a gente tem basicamente 2 plataformas. Então, não há como a gente não comparar elas entre si. Isso serve para qualquer tecnologia e qualquer tratamento na medicina. E a gente começa falando um pouquinho do conceito. O Da Vinci, ele reconstruiu, ele criou uma forma completamente diferente de fazer cirurgia. O Versus não. O Versus, ele traz esse conceito cerebral da laparoscopia. Então, para cirurgiões que têm no seu DNA a laparoscopia, o Versus, ele é um upgrade, ele é um upstage, como a gente gosta de falar no câncer de próstata. Ele usa muitos conceitos que a gente tem no dia a dia de um laparoscopista, e isso, no dia a dia, na curva de aprendizado de uma cirurgia robótica com Versus, a gente vê claramente dos cirurgiões que têm experiência com laparoscopia, e é muito rápida essa adaptação. Vejam que o Da Vinci tem 26, 27 anos, com 5 gerações, a última lançada recentemente. O Versus tem de uso clínico em torno de 5 anos, e tem uma geração, e vai ter uma geração só. Por quê? Porque o conceito é diferente. O conceito é completamente diferente. O Da Vinci, antigamente, para a gente mudar a plataforma, para a gente ter uma tecnologia melhor, a gente tinha que adquirir, comprar uma nova plataforma. O Versus não. O Versus, ele é atualizado, tanto o software quanto o hardware, as pinças, o mecanismo dele é atualizado constantemente. Eu opero com Versus há 26 meses e já teve 4 atualizações no software. Então vejam que isso é dinâmico. Não existe mais aquele conceito, e não vai mais existir aquele conceito de que a gente precise comprar uma nova plataforma para ter uma plataforma melhor. As melhorias na plataforma vão acontecendo no dia a dia. E isso, para quem adquire a plataforma, para quem tem a sua plataforma, é uma grande aquisição, porque tudo custa muito caro.
E eu pontuei aqui 8 diferenças entre as plataformas para vocês irem entendendo o que é o Versus comparando ao DaVinci. A cirurgia, ela é a mesma. O que muda é a forma como a gente vai utilizar a ferramenta que a gente tem em mãos. Então, o console do DaVinci fechado, do Versus aberto. Vejam, aqui sou eu há 12 anos atrás. Então, o console do Versus, ele é diferente, ele é aberto. A gente comunica com a equipe cirúrgica o tempo todo. A gente tem o feedback da equipe cirúrgica o tempo todo. Isso numa cirurgia muitas vezes cansativa, numa cirurgia de 2, 3, 4 horas, faz muita diferença. O posicionamento dos braços é completamente diferente. O DaVinci, ele parte de uma base central, com os braços todos juntos. O Versus não, ele é modular, com braços independentes. E isso, junto do console aberto, é uma tendência das novas plataformas. Então, os braços do Versus, vocês vejam que ele simula os braços de um laparoscopista. Isso traz bastante facilidade na hora da gente posicionar o robô. A retirada dos braços numa situação de emergência é bastante fácil. Isso eu já vivenciei, então é bastante fácil e segura. Muito mais rápida, muitas vezes, que o DaVinci, que precisa se tirar todo o sistema. E ele simula realmente um braço humano, com o ombro, o codo e a munheca. Palavras que tanto falo para o Santomil, para o Levin, nas nossas cirurgias, que eu aprendi no meu dia a dia. Essa foi a primeira publicação pelo Bernardo em Milão, o ano passado, sobre o docking. E vejam que o docking é bastante versátil. Ele não é, como a gente diz em português, engessado, quadrado. O DaVinci, ele doca sempre igual, com raras alterações. O Versus não. Aqui o Bernardo publicou com 2 BSUs, 2 torres de cada lado, e o auxiliar do lado direito. Mas a gente pode botar ele de várias formas. E o docking é uma grande vantagem para o Versus. Por quê? Porque ele se adapta a 2 coisas. Ele se adapta ao paciente, então, um paciente grande, um paciente gordo, um paciente comprido, longilíneo, e ele se adapta à equipe. Eu tenho uma auxiliar que tem 1,90 m de altura. Ela é maior do que eu, ela é grande. Então eu preciso ter um espaço para ela. Eu sempre recomendo 4 braços. Tem cirurgiões que usam Versus, que usam 3. Eu não acho inteligente isso. Acho que o 4º braço é uma grande vantagem da cirurgia robótica. Eu sempre recomendo o 4º braço. Eu nunca usei 3 braços só. Meu início foi assim, como o Bernardo publicou, e foi antes do Bernardo publicar, em 2022, em maio de 2022. A gente fazia 2, 2, depois passamos para 1 à direita e 3 à esquerda, e hoje, já há mais de 1 ano e meio, eu faço 3 à direita e 1 à esquerda. E por que isso? Porque eu tenho uma auxiliar grande, como eu disse para vocês, ela é destra, então o principal braço do destro é o direito, a principal pinça do auxiliar é o aspirador, e ela vai trabalhar o tempo inteiro com o braço direito. Extremamente confortável. Vejam, eu não tenho nenhuma BSU atrás dela, limitando o espaço. Ela está confortável. E eu tenho nessa disposição 2 pinças de tração. Eu já fazia assim com o DaVinci e eu transportei isso para o Versus. Então eu tenho o 3º braço na minha mão da direita e tenho a pinça Marilyn na minha mão da esquerda com 2 pinças de tração. Outras diferenças do docking é
como que vamos atacar o órgão-alvo, o nosso target. O ângulo de entrada é completamente diferente entre eles, completamente diferente. Vejam que o Da Vinci, ele sai de uma base contrária ao órgão de entrada. Então ele precisa, muitas vezes, e na maioria das vezes, um Trendelenburg, uma posição de Trendelenburg extremamente forçada. O que no Versus eu não faço. Eu uso basicamente uma posição horizontal. Quase todas as minhas cirurgias são extraperitoneais, então menos Trendelenburg ainda. Quando a gente faz transperitoneal, a gente precisa botar um Trendelenburg, mas não tão forçado quanto o Da Vinci. A gente não precisa usar perneiras, como é que chama? Perneiras? Perneiras. Não precisamos usar perneiras, com todos os riscos que uma perneira pode oferecer. As pernas ficam em posição absolutamente anatômica, a gente separa elas levemente para ter acesso ao períneo, na hora da anastomose, se for preciso, mas o paciente fica confortável, sem risco de edema cerebral, de problema cardíaco, de síndrome compartimental. Isso para o anestesista é uma maravilha. E uma dica que eu sempre dou é que para a gente ter 3 braços de um lado, a gente precisa trabalhar em alturas diferentes. Então vejam que a gente usa as BSUs, que são as bases, em posições em alturas diferentes, para não ter conflito entre os braços. E o ângulo de entrada é muito fácil de entender que ele simula um braço humano. A fixação dos trocáteres também é outra grande diferença entre as duas plataformas. O Da Vinci, ele é preso ao trocáter. Então o braço do Da Vinci é preso ao trocáter. Isso faz com que a parede abdominal fique suspensa. Isso pode causar, inclusive, mais dor no pós-operatório. Os trocáteres do Versus, eles são descartáveis. Eles não são fixos ao braço. A gente faz o port training, que é o centro remoto, em direção ao órgão, e ele fica suspenso no ar. Ele não é preso ao trocáter. Isso, para quem está começando, pode ser um desafio, porque se o aspirador, principalmente na técnica transperitoneal, se o aspirador é muito potente, como o Elephant, pode ter oscilações da parede abdominal. Então, eu aprendi corrigindo isso, usando 2 insufladores no mesmo set, que daí um não compete com o outro. Então tem uma pressão um pouco melhor, um fluxo um pouco melhor de gás, e isso diminui muito essa oscilação. Os trocáteres, eles têm esse balão, esse cuff, para não saírem, e a calibração, a calibração do braço deve ser feita sempre em direção ao órgão. Para cirurgias multiquadrante, no caso da urologia, a única cirurgia multiquadrante que a gente tem é a nefroureterectomia. Muitas vezes, como a gente dispõe dos braços, não é nem necessário trocar os braços, só é necessário fazer o port training virado para a pelve depois, para quem faz o rim primeiro. O posicionamento das portas, dos trocáteres, simula uma laparoscopia. Vejam que não tem diferença alguma de uma laparoscopia, só temos ganho, e o ganho é esse 4º braço aqui. Então, aqui vem o meu braço da esquerda, aqui o meu braço da direita, a ótica e o 4º braço. E a gente coloca um outro trocáter para o auxiliar entrar com o hemolock ou entrar com os bulldogs, no caso de uma nefrectomia parcial, e o aspirador. A prostatectomia é a mesma coisa. É a mesma disposição que a gente usa para laparoscopia, com a aquisição de um outro trocáter aqui do auxiliar. Então o auxiliar fica com 2 trocáteres, mas é igual em formato de W, como a gente faz na laparoscopia.
não tem nada diferente. Então, o nosso assistente ele fica extremamente confortável para uma nefrectomia e extremamente confortável para uma prostatectomia ou para uma cistectomia. Os instrumentos e o endoscópio, aqui talvez esteja o grande campo para o Versus avançar, e isso já está ocorrendo, eu vou mostrar para vocês. Em comparação ao da Vinci, o Versus ele tem um menor arsenal de instrumentos ainda. As pinças são mais curtas, e isso faz com que a gente aproxime mais do órgão-alvo. É uma briga que eu tenho constante com o Santomil, sempre trabalhar mais próximo do órgão-alvo, abaixo do umbigo. Vejam que a ótica ela é menor do que uma ótica de laparoscopia. Ela é uma ótica extremamente fácil de trabalhar, leve. Vejam, aqui é o cabeçote da ótica, da microcâmera. Então, se precisa se converter para uma laparoscopia, não tem aquela ótica do Da Vinci enorme e pesada. Sempre ter cuidado com os pacientes grandes e obesos, porque a gente tem que pensar que os instrumentos são menores, então sempre projetar um pouco à frente. O robô se encaixa muito bem para a técnica extraperitoneal e transperitoneal, qualquer dos dois acessos. Eu, por preferência, sempre gostei muito de trabalhar fora do peritônio e gosto muito de trabalhar longe do peritônio e de vísceras, e acho que é uma grande vantagem. As pinças de tração, como eu falei para vocês, eu sempre gosto de ter duas, uma de cada lado. A dissecção com o Versus, ela é mais delicada, ela é mais próxima do órgão. As pinças do Versus, elas têm menos tração, então a gente tem que dissecar mais e puxar menos. O Da Vinci é um robô extremamente forte, a gente usa muito a força dele para dissecar. Em português se fala patada, a gente faz muito a patada, né, com a mão. Com o Versus a gente não faz isso, a gente tenta evitar isso. A gente disseca mais o tecido, abre mais os planos. Isso é uma característica de cada plataforma, assim como um ressectoscópio bipolar, monopolar, enfim. A gente vai se adequando à ferramenta que a gente tem na mão. Eu sempre recomendo o ValeiLab FT10 como fonte de energia. Ele tem um desempenho com o robô extremamente bom, não requer absolutamente mais nada. A maioria dos centros cirúrgicos, pelo menos no Brasil, tem esse eletrocautério que funciona excelentemente bem. O Versus ele se adapta à sala cirúrgica, não precisa se adquirir nada diferente, nenhuma torre diferente, nenhum cautério diferente. Ele se adapta ao que se já tem. A energia se tem hoje é mono e bipolar, já está saindo energia avançada, não sei se sai ainda esse ano, mas se não sair esse ano, início do ano que vem já vai ter. Como eu disse para vocês, ele tem menos força de preensão, e a força de preensão, principalmente da Maryland, é na ponta. Então, para o laparoscopista que trabalha com uma Maryland reta, uma Maryland que tem toda a extensão com a força, o Versus ele tem só na ponta. E isso faz com que a gente mude um pouquinho o jeito da gente trabalhar com a pinça. O instrumental ele é mais delicado, e uma dica que eu sempre dou é, diferente do Da Vinci, a gente tem 3 braços trabalhando juntos. Então, se eu usar a ótica para olhar para a direita, eu vou conflitar no braço da direita. Então, sempre os 3 braços andando na mesma direção. Isso evita choque, e isso é intuitivo. A gente olha e tende a olhar para o... Se eu ficar assim, eu vou conflitar. Então, eu tenho que ir assim. No início, nas primeiras 2, 3, 4, 5 cirurgias, a gente vai ensinando isso e depois é automático. Esse é o set que eu uso para uma prostatectomia ou uma nefrectomia parcial, que é a Tijera, a Maryland bipolar, uma Grasper fenestrada para tração e 2 porta-agulhas. Já tem no mercado entrando no Brasil, acho que próximo mês, o V-Line Light,
que é a inducianina, diferente da que se tem no Da Vinci. Aqui a gente tem opções de escala de cinza ou colorido. E também está entrando uma nova Grasper e uma Cartier nova que já está em uso na Europa e na Ásia. Outra diferença brutal entre as duas plataformas é o console. Vejam que o console do Versus não tem pedal. Não tem pedal. Todo o controle é manual, nas mãos. Totalmente nas mãos. Tanto as mordaças, o clutch, a eletrocirurgia e a câmera. Tudo. E o controle manual é aquilo que a gente já está absolutamente habituado. Essa é uma empunhadura que a gente já usa ao longo da nossa vida. Essa é uma empunhadura que a gente sempre usou. Eu não me lembro de uma empunhadura que a gente usa esses 2 dedos, a não ser para o Da Vinci e para comer sushi. Só. A gente perde a nossa empunhadura original. E aí eu pergunto para vocês, isso tudo aqui, 7 pedais, é intuitivo? Talvez fosse há 25 anos atrás. Não vamos tirar o mérito do Da Vinci, ele reconstruiu uma ideia de cirurgia. Mas hoje, talvez não seja mais. E essas plataformas novas, muitas estão trazendo esse conceito de sem pedal. Porque quem opera o Da Vinci já está habituado, claro, é hábito. Mas para quem vai começar, 7 pedais nos 2 pés, pé da esquerda e pé da direita, não é algo tão simples. E uma empunhadura que a gente nunca utilizou na vida, também não é algo tão simples. Por isso que a curva do Da Vinci, às vezes, é tão longa. Essa é uma pergunta que sempre me fazem, se é necessário a gente ter experiência com cirurgia robótica / cirurgia Da Vinci para a gente operar o Versus. Eu digo para vocês que absolutamente não. A nossa equipe são 42 cirurgiões treinados, somente 2 tinham experiência com Da Vinci, entre eles eu, mas todos eram cirurgiões laparoscopistas experientes. Então, o Versus, ele traz esse conceito cerebral da laparoscopia, ele não joga fora tudo aquilo que a gente já aprendeu e pratica, e ele nos dá esse ganho nas nossas cirurgias. Essa é a nossa casuística do programa. Desde 3 de maio de 2022, a gente tem 520 cirurgias até domingo passado. São 42 cirurgias do Brasil, e a urologia, como a maioria dos serviços robóticos ao redor do mundo, é o carro-chefe, é quem leva o programa adiante. E vejam que a prostatectomia radical é ainda, e vai ser por muitos anos, talvez sempre, a grande cirurgia do robô. A gente vê que ao redor do mundo outras especialidades estão crescendo muito, como a cirurgia geral, a coloprocto, a cirurgia ginecológica e a torácica. No nosso serviço também não é diferente. A gente tem a cabeça e pescoço sendo o 2º serviço no mundo a fazer cirurgia com o Versus, e as coisas estão indo muito bem. Não tivemos nenhum óbito ainda em 520 cirurgias decorrente do sistema robótico. E aí meus filhos, a Alicia e o Henrico, me perguntam por que eu precisava, depois de estar com a vida fácil, tomando vinho sábado e domingo, fazendo um assado, Levin? Por que eu tinha que aprender uma nova plataforma robótica? Se a minha vida já desde 2008 estava consolidada. Porque em maio o nosso hospital adquiriu a plataforma Versus, e aí eu tive que me adaptar. E isso é uma tendência muito forte. Não pensem os senhores que a nossa opinião vai fazer grande diferença daqui a alguns anos.
porque a gente viveu 3 décadas, 2 décadas e meia, de uma plataforma única, difícil de entrar no mercado, pelo preço, pela manutenção. Agora o mercado abriu, a gente vai ter novas plataformas, e daqui a 5, 10 anos a gente vai ter várias plataformas. E o hospital, a rede, o convênio, vai optar pela plataforma mais economicamente viável. E aí eles vão entregar para o Dr. Santomil, para o Dr. Levin, a plataforma mais economicamente viável. E vão dizer, treinem e façam com essa plataforma. Porque o mundo é assim, não adianta a gente querer a mais cara, ela tem que ser economicamente viável. E foi o que aconteceu no nosso caso. Então essa é a minha casuística. Eu tenho hoje 190 cirurgias, está um pouquinho desatualizado. Eu já fiz todas as cirurgias urológicas da oncologia, eu só faço uro-oncologia, todas possíveis, de casos mais raros, mas essa é a nossa grande cirurgia. No meu caso também, mais da metade da minha casuística é prostatectomia radical, depois nefrectomia parcial é a segunda, e assim por diante. Mas já podemos ter a oportunidade de ter feito vários casos, tumores grandes com trombo na cava. Sábado agora eu tenho 2 nefrectomias extremamente volumosas, com trombo venoso, e o robô ele se adapta muito bem a qualquer tipo de cirurgia. O Versus ele tem uma plataforma no celular, então vocês têm toda a casuística de vocês, todas as cirurgias de vocês, com todas as métricas de vocês, com os vídeos das cirurgias de vocês, tudo no celular. Isso do ponto de vista científico, acadêmico, de crescimento pessoal e até de medicina legal, chama assim aqui, de medicina legal, é muito importante, porque vocês têm todas as cirurgias de vocês gravadas na nuvem, vocês não precisam se preocupar com isso. E vocês têm as métricas de vocês, a curva de aprendizado de vocês. Essa é a minha curva. De todas as prostatectomias radicais, o meu tempo de console, o meu tempo de docking, vejam aqui as primeiras 10, como o docking, a gente melhora muito rápido no docking, e no início parece que é difícil, e eu não tive proctor, porque não tinha quem nos ensinar. Nós somos os pioneiros na América do Sul, não tinha quem nos ensinar. Mesmo como proctor, os nossos tempos cirúrgicos eles vão melhorando, né? Isso eu acho que é em tudo, é no ROLEP, é numa ureteroscopia flexível, é em qualquer cirurgia da urologia, mas a gente precisa treinar, a gente precisa se dedicar. E falando um pouquinho mais da nossa grande cirurgia, eu acho que prostatectomia radical robótica, ela é igual para qualquer plataforma robótica, independe da plataforma robótica. A gente é ainda o grande ator principal. Se eu operar mal com o Da Vinci, eu vou operar mal com o Versus, eu vou operar mal com o Hugo, eu vou operar mal com o robô chinês e assim por diante. A gente se adapta. Se eu perguntar para vocês qual é o ressectoscópio que vocês usam hoje no hospital, talvez vocês nem saibam mais a marca, porque né, já passamos por tantos. Meu pai era urólogo, eu vi ele fazer com modelos de ressectoscópio que hoje nem existem, e a gente vai fazendo, e a cirurgia robótica vai ser igual. A gente é que faz a grande diferença no resultado cirúrgico, não tenham dúvida disso. O robô, ele não conserta, ele não torna um cirurgião ruim num grande cirurgião. A adaptação começa entendendo a ferramenta que a gente está usando, independente de qual ela seja. E a minha adaptação, quando saí do Da Vinci foi para o Versus, foram 8 cirurgias. Na 8ª cirurgia, eu girei a chave.
porque eu estava com a minha cabeça pensando a cirurgia como eu fazia com o Da Vinci. Eu batia com o pé do lado, tentando trocar o braço. Parecia que eu estava brigando com o robô. E eu estava brigando comigo, não era com o robô. E aí eu comecei a me questionar. A minha esposa, que é cirurgiã, teve um grande papel nesse momento. Ela me questionou por que eu estava daquele jeito. E eu entendi que eu estava usando a ferramenta da forma errada. Até porque eu não tinha quem me ensinasse. Eu não tinha quem me ensinasse, eu tinha que aprender sozinho. Os meus resultados hoje são iguais aos que eu tinha antigamente. O tempo cirúrgico ele está igual. Continência, potência, margens, eles estão iguais. Eu diria que hoje talvez eu esteja um pouco melhor operando com Versus do que eu operava com Da Vinci, porque eu estou numa situação diferente. Então eu pego não só meus casos, mas eu também pego muito caso para fazer proctoria, e a proctoria muitas vezes a gente tem que pegar o plano fora do que a gente gostaria, é uma cirurgia diferente, com uma equipe diferente, então a gente aprende também bastante fazendo proctoria. E isso aqui talvez seja o que a gente vai ter que discutir daqui a 2, 3, 4 anos. É os resultados funcionais e oncológicos, e não mais a plataforma, porque isso talvez não vá mais fazer diferença. Esse é a minha rotina numa prostatectomia radical. Eu não vou me ater aqui, eu tenho um vídeo rapidinho de 6 minutos para mostrar para vocês. Então esse é o acesso extraperitoneal. A gente usa um balão para fazer esse acesso, que se chama Spacemaker. No Brasil, ele não é caro, ele custa em torno de R$1.000, seria o equivalente a $180, $170 mais ou menos. Esse é o balão. Vejam que é muito simples, muito rápido. A gente diminui em torno de 30 minutos da cirurgia, aquele primeiro tempo da transperitoneal de ter que baixar a bexiga, a gente não tem esse tempo, a gente cai, o arco púbico está ali, a próstata está ali, a gente cai direto na próstata. Direto na próstata. Aqui a gente já está liberando o colo, já vamos abrir o colo. Não acho que tenha que se fazer grandes preservações do colo, não sou daqueles cirurgiões que acham que tem que ficar um colo estreito, fino. Isso não tem grandes impactos na continência, a gente já sabe bastante isso, mas claro, a gente evita de deixar um colo muito aberto. Vejam que essa pinça, ela tem uma tração boa, a Grasper. A tesoura tem um desempenho muito bom com o FT10, o Valleylab. Essa foi uma cirurgia que a gente fez num paciente extremamente jovem, de 43 anos, negro, com um Gleason 8. Ele tem história familiar positiva, o irmão dele é colega médico, e ele é jogador de basquete em São Paulo. A gente fez uma técnica ultrapreservadora, que é a maioria das minhas cirurgias, eu faço uma técnica ultrapreservadora, a não ser que seja um T3 na ressonância. Ali a face de Denonvilliers, que já estão as 2 vesículas dissecadas. Liberando os 2 pedículos da próstata. A gente faz uma liberação desde posterior até anterior, clipa só os pedículos realmente, os pedículos principais.
E o ideal é que a gente não veja a musculatura do assoalho pélvico. Que todo aquele tecido se mantenha. Isso, inclusive, ajuda muito na continência precoce do paciente. Aqui a gente já está liberando a parte anterior. Normalmente eu não dou ponto no plexo de Santorini, a não ser que tenha vasos muito calibrosos, mas por opção eu acabo não dando. Se precisar fazer alguma sutura, eu suturo depois de seccionar a uretra. Vejam, está ali a uretra, o ápice. E aqui já soltando o restante da próstata. Então fica todo esse tecido preservado, mais as bandas laterais. A anastomose a gente usa o fio de Veloc, 2 fios separados. Não costumo dar ponto de roco, não vejo grandes benefícios nisso. Talvez para aquelas bexigas muito longes, para aquelas próstatas muito grandes, ele sirva como aproximação da bexiga à uretra, mas para a continência não vejo grandes benefícios. Vejam que fica um coto de uretra muito bom. Esse paciente ficou continente muito rápido. Uma anastomose bastante hermética. Normalmente eu deixo um dreno por um dia e o paciente fica internado no máximo um dia, a não ser pacientes cardiopatas, pacientes mais graves que precisam ir para a UTI no primeiro dia, a gente mantém eles na enfermaria o segundo dia e dá alta. Mas 87% das nossas cirurgias tem um dia de internação somente. Então, fazendo cirurgia com versos, para aqueles urologistas que vêm do Da Vinci, eu acho que tem que ter sempre a mente aberta, a gente tem que entender que a tecnologia ela é dinâmica. A gente tem que pensar fora da caixa, como dizem os meus filhos. A gente tem que se reinventar, porque muitas vezes eu tive que me reinventar de um mês para o outro. A gente não pode comparar as plataformas, a gente tem que comparar os resultados. E esqueçam os pedais. Para quem vem da laparoscopia, podem ter certeza que o Versus vai melhorar a performance de vocês. Ele é uma tecnologia muito boa para vocês realizarem a cirurgia de vocês. A gente adapta os conceitos de laparoscopia à robótica e isso encurta, agiliza a nossa curva de aprendizado. Tem colegas que a gente faz 2, 3 cirurgias e saem fazendo, a gente não precisa ir mais lá fazer proctoria, principalmente nefrectomias, enfim. Deve-se trabalhar mais perto das estruturas, aproveitar a munheca, né? O Versus ele tem muita munheca, e isso, para quem sai da laparoscopia, onde a gente está engessado, é fantástico. A nossa dissecção melhora muito mesmo. Uso usar o clutch, né? Isso faz com que a gente não tenha conflito entre os braços também, porque a gente não abre os nossos braços. E se a gente não abrir os nossos braços, os braços do robô não vão abrir e não vão conflitar. Então a gente trabalha com os braços sempre no apoia-braços e com muito clutch e com muita munheca. E mover sempre os instrumentos na direção da câmera. Aqui foi a abertura do programa no Paraguai, em Assunção. Aqui no Hospital Quintela, em Montevidéu. E aqui no Hospital Privado pela Comunidade, em Mar del Plata. E eu acho que o melhor da cirurgia robótica e da urologia são
isso tudo, é fazer amigos, e essa é a minha equipe, essa foi a nossa primeira cirurgia, essa é a minha equipe, e aqui, há 2 semanas atrás, quando a gente comemorou a cirurgia de número 500 do programa. Muito obrigado.